O Carlos Graeb também participa da entrevista, deputado. Por favor, Graeb. Oi, deputado. Tudo bem? Boa noite. Quais são os caminhos que o senhor enxerga abertos ainda para tentar reverter essa decisão? O senhor vai tentar reverter essa decisão apelando ao Supremo? Enxerga alguma chance de obter uma vitória lá? Vamos lutar até o fim. O meu compromisso é com todos os eleitores que nos apoiaram, com esses 345 mil votos que me fizeram o candidato mais votado no Paraná. Eu tenho buscado honrar esses votos de toda forma, fazendo uma atuação consistente no Congresso. Fui eleito como melhor parlamentar pelo ranking dos políticos do Paraná. Eu tenho honrado e vou honrar e vou lutar até o final por eles, porque o que está em jogo aqui é a própria democracia. É o risco à democracia. Como disseram, várias pessoas se manifestaram. O ministro Marco Aurélio falou que a adesão era absurda. O Ives Gandra da Silva Martins falou que a adesão estava equivocada. Você teve a Transparência Internacional falando que essa adesão representa um risco à democracia. Miguel Reale Júnior dizendo: eu não gosto do Deltan, eu não gosto dele, mas essa adesão está errada. A gente está falando de defender os votos, porque a Lava Jato ela representou um sopro de esperança, uma inspiração de mudança. E você teve essa porta aberta, de repente vê uma reação do sistema, a gente quer manter essa porta aberta e fala: o único modo de manter essa porta aberta é por meio do voto. O voto é a porta aberta da transformação de uma sociedade. E aí eles fecham a porta da nossa cara. Quando eles fecham essa porta, eles fecham a porta da mudança por meio do voto. Veja, o TSE fala o ano inteiro: vote, exerça o seu voto para mudar o país. Você tem poder. E aí passa a eleição, as pessoas votam para a mudança, e aí eles anulam simplesmente, fora das hipóteses legais. A restrição do voto, a derrubada de um voto, tem que ser estritamente nos limites da lei. Por quê? Porque só a lei pode... A lei de representantes eleitos pelo povo pode restringir o poder que emana diretamente do povo, que é o voto. Senão você está colocando os donos da lei, os donos do poder, as pessoas que se acham acima da Constituição e das leis, acima do povo, a de vir uma república de bananas. Então eu vou sim lutar até o final, a gente vai levar esse caso para o Supremo Tribunal Federal, mas a gente tem que ser realista em relação ao Supremo. Se cair numa turma, na segunda turma, com Gilmar Mendes, com Toffoli é muito difícil que a gente tenha alguma esperança, mas se cair na outra turma, a primeira turma é uma turma que guarda um distanciamento das questões, tem uma postura muito mais isenta e imparcial em relação ao Lava Jato, e aí sim eu vejo esperança grande de reverter, porque toda a jurisprudência, todo o entendimento nacional e internacional é a nosso favor. Até os meus advogados não estavam nem preocupados muito com esse caso, estavam falando: olha, doutor, dentro da regra do jogo, é um caso que você está ganho. Sempre todo mundo favorável, o MP estadual, o MP no estado favorável, o MP na PGR favorável, todos os votos favoráveis. Um caso redondo, você não tinha processo disciplinar, não tem como esse caçar. E vem essa decisão que ninguém esperava, de modo surpreendente, num dia em que se fala aqui que parou Brasília para caçar Deltan. E parou Brasília, eu estou falando de poderosas pessoas investigadas, condenadas da Lava Jato, que articularam os bastidores e exerceram uma grande influência para que essa decisão fosse emitida em meu desfavor. Deputado, antes de... Desculpa, Kenzo, só para completar esse assunto, né? Na sentença, eles dizem que os votos não são cassados, porque eles voltam para o partido, vamos dizer assim. Como é que o senhor avalia essa consequência da sentença, né? Os votos foram dados ao senhor, não foram dados ao partido, não foram votos de legenda, vamos dizer assim, né? Mas... é um argumento que os juízes usaram lá para dizer: olha, os votos continuam existindo, só que vão agora para o Podemos. Qual a sua leitura? É um argumento equivocado, porque os votos não vão para o Podemos. O Tribunal Regional Eleitoral já decidiu que os votos vão para o PL, na verdade. Inclusive já tem... A TSE usou esse argumento, mas não é um argumento verdadeiro. Eles não fizeram as contas, não fizeram análise, desceu a questão para o Tribunal Regional Eleitoral. Eles revisaram as contas, entenderam que o deputado Raul, que era o segundo mais votado do Podemos, não tinha passado do mínimo suficiente de 10% dos votos, 10% do coeficiente eleitoral, que se chama, que eram 200 mil votos, ele não passou de 20 mil votos, e entendeu que nessa situação os votos deveriam ser redistribuídos e o voto foi parar em outro partido, ou seja, os votos não são preservados, não foram preservados, não estão sendo preservados, e é a soberania popular, a vontade da população, né, o direito mais sagrado das pessoas, uma democracia do voto, que está sendo anulado, cassado. E veja ainda que o TSE, muitas pessoas ficaram duramente as suspeitas que algumas pessoas lançavam sobre as urnas. Agora, o TSE está anulando todas as urnas do Paraná.
porque eu fui votado nos 399 dos 399 municípios do Paraná, a gente recebeu votos. Eles estão simplesmente passando a régua em cima disso. E se estivesse dentro da lei, ok, é parte do jogo democrático, porque o povo tinha assim determinado por meio dos seus legisladores. Mas não é fora da hipótese legal, o que torna isso, na verdade, um absurdo. O TSE disse que Deltan fraudou a lei, mas está na cara que quem fraudou a lei nesse caso foi sim o TSE por meio da sua decisão. E fraudou não só a lei, fraudou a Constituição. Deputado, eu queria saber do senhor, a gente viu ali que durante o seu pronunciamento ontem no Salão Verde da Câmara, o senhor estava ali rodeado por diversos parlamentares aliados seus ali que estavam lhe apoiando naquele momento do pronunciamento. O presidente da Câmara falou com o senhor, deu algum telefonema, mandou alguma mensagem, disse alguma coisa, fez algum posicionamento? Caso Machida, eu não tive a oportunidade ainda de conversar com ele, mas eu vou buscar sim uma audiência, eu vou buscar marcar uma audiência para ir conversar com ele e entender exatamente quais são os procedimentos que ele vai adotar nesse caso específico. Existem casos anteriores em que a mesa da Câmara recebeu a decisão de cassação e não cumpriu por mais de ano. Então, vai caber a ele tomar uma decisão nesse ponto sobre o que fazer ou o que não fazer. Ele, em grande medida, porque ele é o presidente da Câmara, agora especialmente a mesa, a competência da mesa, mas a gente sabe que ele tem uma grande influência sobre a mesa. Então, vou sim falar com ele. Agora, o que você viu ontem no Salão Verde, e o Wilson, que está lá na Câmara, não vai me deixar mentir, eu conversei com deputados que têm 5 mandatos, ou seja, estão aí há 20 anos na Câmara, e eles me disseram de forma unânime, Deltan, eu nunca vi tantos deputados juntos numa coletiva de imprensa no Salão Verde. Nunca vi nada parecido. E você tinha lá pessoas que são adversários políticos, pessoas de diferentes partidos, diferentes espectros, pessoas que já brigaram publicamente, estavam lá juntas. Por quê? Por Deltan? Não, para defender a democracia, para defender o voto. Porque se você acabar com o voto, você fecha o parlamento e vai embora. E eu não gosto de teorias de conspiração que ficam dizendo o Brasil vai caminhar para uma Venezuela, mas a gente precisa lembrar que o caminho para as ditaduras, eles começam com passos pequenos. E em ditaduras como Venezuela e Nicarágua, a primeira coisa que aconteceu foi justamente a cassação de adversários políticos por tribunais jurídicos. A gente não pode permitir que isso aconteça. A gente não pode permitir a bananização do Brasil, que permaneça uma república de bananas. A gente precisa lutar, mais uma vez, por Estado de Direito, por democracia, pelo império da lei e pela institucionalidade.